Olá, que o nosso Senhor Jesus esteja convosco. No vídeo de hoje, convido vocês a ouvir a palavra da carta aos Romanos, capítulo 8. O apóstolo Paulo nos leva a refletir sobre a vida no Espírito e a liberdade que encontramos em Cristo. Somos convidados a entender que não há mais condenação para aqueles que estão em Jesus e que nada pode nos separar do amor de Deus. Reflita sobre a mensagem e permita que Deus fale ao seu coração. Para ajudar a espalhar mais a palavra, peço por favor que clique no botão para se inscrever no canal. Deixe o seu like, comente e compartilhe este vídeo. Carta aos Romanos, capítulo 8. Os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que a lei não podia fazer, visto como estava fraca pela carne, Deus, enviando seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa e pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei fosse cumprida em nós, que não amamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne têm a mente nas coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito, porque a mentalidade carnal é morte, mas a mentalidade espiritual é vida e paz. Porquanto a mentalidade carnal é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem de fato pode ser. Então, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Mas vós não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Ora, se algum homem não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. E, se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Mas se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em vós. Portanto, irmãos, nós somos devedores não à carne para vivermos segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se através do Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes um espírito de servidão para novamente temerdes, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito dá testemunho com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. E se filhos, então herdeiros, herdeiros de Deus e herdeiros com Cristo. Se então nós sofremos com Ele, que também nós sejamos glorificados juntos. Porque eu considero que os sofrimentos deste tempo presente não são dignos de serem comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Porque a ardente expectativa da criatura espera pela manifestação dos filhos de Deus. Porque a criatura ficou sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa do que a sujeitou em esperança. Porque a própria criatura também será libertada da servidão da corrupção para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Porque nós sabemos que toda a criação geme e uníssono sofre dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos também, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque somos salvos pela esperança. Mas a esperança que se vê não é esperança. Como, pois, esperançar o que um homem vê? Mas, se esperarmos o que não vemos, então com paciência o aguardamos.
Semelhantemente, o Espírito também nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos o que devemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser proferidos. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque ele faz intercessão pelos santos segundo a vontade de Deus. E sabemos que todas as coisas trabalham juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Para quem ele conheceu antes, ele também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, para que ele pudesse ser o primogênito dentre muitos irmãos. Além disso, aos que ele predestinou, a estes também os chamou. E aos que ele chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. O que diremos, então, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem pode ser contra nós? Aquele que não poupou a seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará gratuitamente também com ele todas as coisas? Quem acusará alguma coisa aos escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é o que condenará? É Cristo que morreu, sim, que foi ressuscitado, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito: por causa de ti somos mortos todo o dia. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vitoriosos através daquele que nos amou. Pois eu sou persuadido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem as coisas do presente, nem as coisas por vir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Gostaria de encerrar este vídeo com as palavras da segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Porque a nossa leve aflição, que é apenas por um momento, opera para nós um extraordinário e eterno peso de glória. Agradeço a você por assistir até o final e espero que este vídeo tenha contribuído em algo de bom para a sua vida. Para ajudar a espalhar mais a palavra, peço por favor que clique no botão para se inscrever no canal, deixe o seu like, comente e compartilhe este vídeo. Que o Criador abençoe a todos vocês em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Até o próximo vídeo.